Pessoal, hoje uma nova cliente me procurou e me perguntou o seguinte: Doutor, o meu marido ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade no regime semiaberto e agora apareceu uma nova condenação a uma pena restritiva de direitos. O que vai acontecer? Eu expliquei o seguinte, que como essa pena restritiva de direitos apareceu depois da primeira condenação, e a primeira condenação foi na forma de pena privativa de liberdade, e hoje o sujeito ainda está no regime semiaberto, não vai poder ocorrer a unificação dessa nova condenação em restritivo de direitos com a primeira condenação, que é de pena privativa de liberdade. Se fosse o contrário, ou seja, se esse sujeito estivesse então cumprindo uma pena restritiva de direitos, logicamente, na rua, em liberdade, entre aspas, exemplo de pena restritiva de direitos, limitação de final de semana, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, perda de bens e valores e interdição temporária de direitos, Então, se ele estivesse, em primeiro, cumprindo essa pena restritiva de direitos e depois surgisse uma pena privativa de liberdade, ocorreria então a unificação das condenações, das penas, e aquela primeira restritiva de direitos seria reconvertida, ou seja, seria transformada em pena privativa de liberdade para o cumprimento simultâneo. Mas, como nesse caso ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade de antes e agora surgiu uma nova condenação para pena restritiva de direitos, não pode ocorrer essa unificação, essa reconversão então da restritiva de direitos para privativa de liberdade, salvo se essa pena privativa de liberdade já estiver sendo cumprida no regime aberto e, com isso, ocorresse a possibilidade do cumprimento simultâneo, então, da pena privativa de liberdade lá no regime aberto com a pena restritiva de direitos. Do contrário, estando no semiaberto ou no fechado, é impossível, surgindo então uma condenação a uma pena restritiva de direitos posterior à condenação, a uma primeira condenação em pena privativa de liberdade, aquela segunda não pode ser unificada, não pode ser reconvertida. Se fosse o contrário, sim, quando a pena restritiva de direitos é a primeira condenação e após, então, surge uma nova em pena privativa de liberdade, aí essa primeira é transformada em privativa de liberdade. Gostou dessas informações? Curta o vídeo, comente e compartilhe. Até o próximo conteúdo. Meu forte abraço.